Hoje eu tenho o prazer de iniciar nossas atividades falando sobre a nossa mesa diretora. Da minha direita para a minha esquerda, nós temos Glória Colaroy como presidente e fundadora da Fundação Joana de Cusa, Jaqueline Suel como vice-presidente da Fundação, Lúcia Melek, compondo a equipe de apoio do Divaldo, ela vem do Rio Grande do Sul. E agora eu convido a Lúcia para fazer a nossa oração de hoje. Boa noite a todos. Que possamos, então, nesse instante, silenciar os nossos corações, levar os nossos pensamentos a Deus, ao Divino Amigo Jesus, rogando que as suas energias de paz, de bênçãos nos envolvam, agradecendo antecipadamente por esse instante em que estamos vivenciando nesse local, e que estas energias nos sustentem, nos amparem em todos os momentos das nossas vidas. Senhor, contamos sempre com a Tua misericórdia para continuarmos na tarefa da evolução pessoal e intransferível que trouxemos para esta encarnação. Que as Tuas bênçãos nos sustentem nos momentos de dificuldades e que elas estejam sempre conosco, nas pessoas dos mentores amigos e especialmente de Joana de Ângeles, que nos sustenta, que nos dá o roteiro para esta caminhada. Muito obrigada, Senhor, por aqui estarmos e por todas as bênçãos que recebemos da Tua misericórdia e do Teu amor. Que assim seja. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, nossos votos cordiais de muita paz. Immanuel Kant, o notável pensador, escreveu com muita propriedade que havia duas questões que o deslumbravam. A primeira delas era a grandiosidade do universo, lá fora. E a segunda era a lei moral cá dentro de nós. Este pensamento do extraordinário filósofo ainda nos deve constituir motivo de reflexão, especialmente em um momento de natureza histórica, quando, mais uma vez, a sociedade terrestre é sacudida por informações falsas de caráter catastrófico, assinalando que estamos próximos do fim do mundo. Eu tenho 85 anos de idade e, neste período, eu já vi o mundo acabar-se 13 vezes, o que equivale a dizer que todas as informações eram falseadas. Porque existe na criatura humana, do ponto de vista psicológico, uma culpa ancestral coletiva. Há uma necessidade interna de participarmos de um sofrimento coletivo, como sendo a punição divina pelos nossos equívocos. Iremos encontrar esse arquétipo sombra em nossa conduta na apresentação do dilúvio bíblico, quando a terra, dominada por torrentes de chuvas durante 40 dias e 40 noites, foi totalmente alagada, o que é impossível. Primeiro, porque jamais poderá acontecer uma calamidade desta natureza do ponto de vista astronômico. Ademais, 40 dias e 40 noites de chuvas torrenciais, de maneira nenhuma,
poderia produzir o alagamento de todo o globo, que é constituído em 3/4 partes líquidas, que se apresentam como fatores constitutivos da sua realidade. Mais tarde, vamos encontrar na Bíblia outro momento castrador e punitivo, quando se refere às cidades de Sodoma e Gomorra, que se caracterizaram pela depravação, e a divindade fez cair sobre a cidade a tragédia de natureza cósmica, permitindo apenas a um casal que dali se afastasse com a condição de não olhar para trás. E a Bíblia, que é muito machista, assevera que a mulher dele, por fragilidade, olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Merece considerar que esses mitos fazem parte da nossa estrutura cultural, da nossa herança atávica, do próprio processo da evolução individual, social e geográfica. Então, periodicamente, graças a essa culpa coletiva em nosso inconsciente, temos uma necessidade de proclamar que o mundo se vai acabar, porque dessa maneira libertamo-nos dos nossos terríveis delitos. Mas mesmo que essa hipótese pudesse tornar-se realidade, o mundo jamais se acabaria nesse estado catastrófico de determinadas calamidades. Mais recentemente, utiliza-se aquele que tem a tendência das parcas da mitologia grega, de sempre entecer a túnica da tragédia para a humanidade, de que esses dados teriam caráter científico e estariam fundamentados no calendário maia. Eu tive a ocasião de compulsar os 10 livros, especialmente norte-americanos, traduzidos ao português, a respeito do que seria essa tragédia, assinalada pelo dito calendário maia para o dia 21 de dezembro do ano 2012. Portanto, dentro de, no máximo, 40 dias, 30 e poucos dias. Essa referência parece sustentar-se no que se denominam as várias tragédias coletivas que têm ocorrido neste milênio. Por exemplo, recordamos-nos que no dia 26 de dezembro do ano 2004, às 8h15 do horário de Brasília, a Terra foi sacudida por um tsunami que teve lugar no Oceano Índico, levantando com o choque das placas tectônicas uma onda de 30 metros que avançava na direção das praias com a velocidade de 800 quilômetros por hora, o que veio consumar, afetando 11 países, especialmente a Tailândia, a Índia, Sri Lanka, as Ilhas Fifi e etc., e ceifando em 10 minutos 235 mil vidas. Pode-se dizer que foi a maior tragédia do novo milênio, do novo século, a partir, portanto, dessa chegada do ano 2000. No entanto, o que não se relata é uma questão ainda mais trágica. Aqueles que morreram, talvez, fossem liberados de problemas muito mais graves do que os que sobreviveram. Mais de 1 milhão de pessoas perderam casas, identidade, documentos, familiares, objetivos, e entraram em profunda depressão e num estado de inquietação chocante, até hoje ainda não recuperadas. Mas esse tsunami logo foi absorvido pela nossa consciência coletiva, porque a criatura humana é um animal adaptável, e nós temos fatores psicológicos que nos levam a uma adaptação em qualquer situação formal, irreverente ou especial. E quando já nos acalmávamos, fomos sacudidos por um outro choque, o tsunami
na Cordilheira dos Andes, que afetou gravemente o Chile, ceifando a vida de milhares de pessoas na área do Pacífico. E nós novamente fomos sacudidos pela terrível tragédia, que logo depois teria continuidade. No outro tsunami, desta vez no Mar das Caraíbas, atingindo o Haiti, o país socioeconomicamente mais miserável das Américas. O que a mim me chama a atenção é que a área afetada pelo tsunami foi a área da pobreza, da miséria, exatamente da parte exposta àquela situação deplorável, em que mais de 100 mil pessoas tiveram as vidas arrebatadas e todos os bens despedaçados pela primeira e pelas ondas sucessivas. Nada obstante, no lado oposto da ilha, onde também está a República Dominicana, não houve o menor tremor na área dos spas, dos hotéis de luxo. E é claro que eu me perguntei o porquê de tanta miséria em volta da desgraça. A reencarnação explicará como teremos oportunidade de voltar ao assunto. Mas imediatamente adaptamos-nos. E nesse terrível tsunami, o Brasil vem desempenhando um papel notável, com a sua contribuição através da ONU, por meio dos casquetes azuis, quando tropas brasileiras têm mantido com outras nações o equilíbrio da comunidade total e moralmente destroçada. Já nos estávamos acostumando quando novamente a terra foi sacudida por um vulcão no Chile, que começou a eliminar um tipo de lava e pó que cobriu praticamente toda a Patagônia chilena e argentina, fazendo que o trânsito aéreo no Brasil, no Uruguai, na Argentina e no Chile fosse totalmente interrompido, principalmente no sul do nosso país. E toda aquela área coberta de cinzas com mais de meio metro de altura foi destruída, a vida vegetal, a vida animal. Mas nós sobrevivemos a essa situação calamitosa, quando então o vulcão da Islândia começou a atirar cinzas sobre a Europa e, naturalmente, houve um dano incomensurável de bilhões de dólares, quando toda a navegação aérea foi suspensa no continente europeu. E, novamente, nós nos adaptamos. E quando parecia que tudo estava muito bem, houve um novo tsunami, esse de consequências mais lamentáveis, acontecido no Japão, e abalando a usina de Fukushima, que contaminou uma área oficialmente de 30 quilômetros em volta do seu radiador atômico. A realidade, porém, é muito maior do que os dados oficiais, porque se acredita que mais de 100 quilômetros do epicentro permaneceram com uma grande contaminação. Mas os japoneses deram-nos o exemplo de dignidade e de solidariedade humana jamais sentido na história da humanidade, para poder desligar os grandes radiadores que continuavam contaminando. Homens de idade avançada ofereceram-se para entrar na usina, para contaminar-se, porque já eram pessoas idosas, próximas da morte, assim, poupando a juventude, aqueles que poderiam ser úteis ao país e à humanidade. E graças a esse sacrifício notável da cultura japonesa, foi possível desligar os grandes locais de radiação, impedindo que a calamidade trouxesse danos inenarráveis por causa dos ventos e das ondas do mar, que levariam a outras províncias, a outras nações. Mas numa análise mais profunda, os vulcanógrafos, os estudiosos das tempestades chegaram à conclusão de que isso está dentro da média aritmética. Sempre aconteceram tsunamis, erupções vulcânicas, maremotos, terremotos, geadas abundantes, e a camada de ozônio que se encontra violada pelo aquecimento global do planeta
e pelos gases que nós emitimos, inclusive aqui na Austrália, fazem parte do nosso sistema galáctico. E se nós tomarmos providências ecológicas, poderíamos diminuir os danos que as nossas indústrias têm provocado, especialmente das grandes nações que não assinaram o Acordo de Kyoto, no Japão, e também realizado no Rio de Janeiro, no corrente ano, quando do grande encontro em favor do ecossistema. Mas nada demais. Sucede que hoje, graças à comunicação virtual, nós podemos acompanhar qualquer acontecimento no mundo sem nos deslocarmos daqui, apenas apertando o botão do nosso iPod, do nosso iPhone, do nosso iPad. E graças a isso nós recebemos uma carga de informações acima da nossa capacidade de digerir intelectualmente. Não tem nada a ver com o fim do mundo, porque a Terra é um planeta novo. Ela existe há aproximadamente 4 bilhões de anos. O nosso Sol apareceu há aproximadamente 7 bilhões de anos. Então, a Terra é um planeta novo, ainda em formação. A massa, a crosta, ainda está em consolidação sobre a imensa gama do magma. E é natural que as placas tectônicas, flutuando sobre essa massa ígnea, naturalmente, ao deslocar-se, periodicamente choca-se, produzindo ondas voluptuosas, ou rompe-se a faixa estreita do planeta para que os gases da intimidade da Terra possam ser jogados na atmosfera nas erupções vulcânicas, considerando que o nosso planeta está em permanente adaptação, contínua transformação e num processo de construção da sua própria estrutura, que é a crosta onde vivemos. Mas aqueles que são os portadores da mensagem apocalíptica asseveram que o Apocalipse de João narra o fim do mundo e mentem. Começa pela palavra Apocalipse. Toda vez quando nós pronunciamos o nome Apocalipse, ele traz dentro do seu bojo algo de terrível. No entanto, a palavra Apocalipse é grega, que significa revelação. Nada de tragédia, é a revelação dos acontecimentos que João pôde observar no estado de transe, quando, na sua jornada no exílio na ilha de Patmos, por decreto do imperador de Roma. Nessa revelação, ele apresenta uma simbologia muito complexa a respeito do que seria o fim do mundo mau, dos tempos perversos, de uma humanidade sórdida, para dar lugar ao reino dos céus. Não seria do mundo geológico, do mundo físico, da criatura humana, senão das forças atávicas que ainda permanecem em nós como perversidade, egoísmo, orgulho, luxúria, e que nos tornam seres inteligentes, no entanto, abastardados pela conduta vulgar. Também se refere esse estudioso ao sermão profético, que se encontra no Evangelho de Jesus, em Marcos, número 13, versículos 1 a 32. De fato, essa informação de Jesus é fascinante, mas tudo quanto ele disse tem acontecido através da história, demonstrando que Jesus foi o mais notável profeta da humanidade. E na abalizada opinião da doutora Hannah Wolff, a extraordinária psicanalista freudiana do século XX, considerada a mais notável depois de Anna Freud, ela assevera que Jesus é o maior psicoterapeuta da humanidade. Porque todo e qualquer psicoterapeuta, para penetrar em nosso inconsciente, necessita dos nossos sonhos, das nossas imagens, das associações, para poder fazer que vomitemos, façamos a catarse daqueles conflitos que jazem em nosso inconsciente, gerando distúrbios de comportamento. E essa notável mulher, que esteve longamente na Índia e mais tarde na Colômbia, em uma tarefa religiosa da sua visão protestante,
irá dizer no livro monumental Jesus, psicoterapeuta, que a sua técnica de penetrar na criatura humana era apenas a de olhar e devassar o insondável do ser, indo encontrar os seus conflitos e resolvê-los. Desta forma, o Evangelho de Jesus relata-nos que estamos em um mundo transitório, como tudo transitório é na vida, e que marchamos inevitavelmente para o reino dos céus. Quem ainda não terá lido ou ouvido essa expressão, o reino de Deus está dentro de vós. É necessário conquistar o reino de Deus, que não tem aparência exterior. Mas desta maneira, esses indivíduos que vendem livros incoerentes e que se comprazem em gerar sofrimentos humanos, periodicamente nos seus tormentos angustiantes, estabelecem que o mundo vai se acabar. E, curiosamente, como nós somos pessoas impressionáveis e temos culpa consciente e inconsciente, toda vez que uma coisa dessa cai nas nossas informações, é como se fosse um alívio. Estamos sendo castigados, estamos sendo punidos. Nós adoramos ser castigados. É a velha tradição. Alguém vai andando, quebra a perna, ele foi castigado. Foi nada, foi desatenção, escorregou e caiu. Não tem nada a ver com o castigo divino, porque Deus não é um ser antropomórfico, um velhinho sentado no trono, escutando harpa paraguaia e se comprazendo com as nossas misérias. Esse é um conceito medieval. Allan Kardec perguntou aos espíritos: que é Deus? E é notável a pergunta, porque até o momento de Allan Kardec, a pergunta era sempre formulada de uma maneira equivocada. Sempre se perguntava quem é Deus. E o verbete quem significa o homem que. Se eu pergunto quem é você, eu me refiro a um ser humano. Mas se eu pergunto que é você, que coisa é você, é bastante diferente. E em francês, Allan Kardec pergunta qu'est-ce que Dieu? Que é Deus? E os espíritos respondem: a inteligência suprema e a causa primeira do universo. É uma definição cósmica, porque se Deus é o infinito, não pode caber numa definição. Se ele couber numa definição, ele é conteúdo, não é continente. E Allan Kardec, que era um homem profundamente materialista, quando conheceu o Espiritismo, pertencia à escola positivista de Augusto Comte, volta a perguntar: e que provas nós temos da existência de Deus? E a resposta é ontológica. Em um axioma que aplicais às vossas ciências. Todo efeito provém de uma causa, logo, aquilo que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. Nós veremos dentro de breves minutos. Desta maneira, o Deus a que nós reverenciamos não é um ser que tem prazer na nossa miséria, que se miscui em nossos problemas. É a consciência cósmica, aquilo a que falava o filósofo Immanuel Kant, a grandeza lá fora e a lei divina dentro de nós, porque em nossa consciência está a lei de Deus. Allan Kardec perguntou aos espíritos, questão 621, do Livro dos Espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta também é fascinante: na consciência. Falamos ontem sobre os 4 níveis de consciência. De acordo com o nosso nível de consciência, de cultura, de discernimento, o nosso entendimento é amplo ou restrito. Para o homem primitivo, a adoração de um totem é a forma de expressar o seu amor a Deus. Matar um animal em holocausto ainda é a forma de expressar o seu sentimento a Deus. Nós outros, na consciência de si mesmo, na consciência cósmica, a coisa que mais agrada a Deus não são coisas, é a nossa transformação moral para melhor. Muitas vezes eu venho de uma outra religião, fui católico, com todos os meus familiares, e era muito comum nós fazermos promessas. Se eu ganhar a loteria, eu darei um pacote de vela ao Senhor do Bonfim. Eu sou baiano, e o Senhor do Bonfim é o santo protetor da Bahia. Mas é tão ridículo. Deus me dá $1 milhão e eu lhe dou um pacote de velas que custa 50 centavos. Então ele é mau negociante.
Então, nós temos este atavismo da promessa. Ah, meu Deus, se eu ficar bom, eu vou proceder bem. Como se isso fosse bom para Deus. Se eu vou proceder bem, é melhor para mim mesmo. Nada de prometer a Deus essas infantilidades, como da criança. Se proceder bem, vai ganhar uma fatia de bolo. Então, nós negociamos infantilidades com Deus, porque o nosso conceito antropomórfico a respeito de Deus torna-nos perpétuas crianças psicológicas. A doutrina espírita dá-nos uma visão de Deus grandiosa em nossa consciência, em nossa responsabilidade. Então, pouco importa que alguém me censure, importa o que eu sou. Pouco valem as opiniões alheias, mas vale aquilo que eu realmente estou. Então, essa proposta vem desmistificar todas essas manifestações terríveis, essas profecias de mentira que perturbam nos Estados Unidos. Tem havido suicídios. Para não morrer no dia 22 de dezembro, estão se matando hoje. Parece peru de Natal, que morre de véspera. Então, o bom é ficar para ver. Se chegar o dia, vai. Se não chegar, no outro dia está muito bem. Eu marquei uma palestra em Brasília no dia 23 de dezembro. Só para provar que não vou morrer. Se o mundo todo morrer, eu vou fazer uma palestra para cadáveres. Então, será uma maravilha, porque serei o único sobrevivente. Então, é muito comum nós ouvirmos dizer, não, mas o calendário maia afirma que o mundo vai se acabar. Em realidade, há um calendário maia. E a maior autoridade na cultura maia é o Dr. Orlando Casares. Ele é o diretor do Museu de Antropologia da Cidade do México. Nos meses de março e abril deste ano, ele fez uma notável exposição maia na cidade de Bogotá, na Colômbia, quando levou a pedra que se chama Tortuguero, onde está em hieróglifos o calendário maia. E nesse calendário maia não tem nada de fim de mundo. Primeiro, porque na cultura maia ninguém acreditava no fim do mundo. O fim do mundo é um conceito judaico-cristão. Noutras religiões, como entre os indianos, os parsis e outras doutrinas, não tem nada de fim de mundo. É uma questão cultural que nós herdamos dos profetas bíblicos e que introduzimos no Novo Testamento. Então, diz o Dr. Orlando Casares que esse calendário foi criado no ano 3111 antes de Jesus. Tem, portanto, 5.000 e poucos anos. Mas é um calendário tão fascinante que nos deslumbra, porque àquela época não havia astronomia, havia astrologia, e os maias somente conheciam a Terra, o Sol, a Lua e Vênus, que pensavam que era uma estrela, e é um planeta que reflete a luz do Sol, por isso tem um brilho aparente. Eles construíram um calendário tão perfeito que o ano maia é constituído de 365 dias, igual ao ano astronômico por computador. A única diferença é que o nosso ano astronômico é constituído por 365 dias e 6 horas, alguns minutos e breves segundos, desse imenso movimento de translação do Sol, da Terra, em volta do Sol. Então, esse é um calendário de uma perfeição colossal. Porém, os maias adoravam deuses e tinham o calendário civil e o calendário religioso. O calendário religioso era constituído de 250 dias. E acontecia algo fascinante. Em cada 52 anos, coincidiam, determinado dia, na mesma data, demonstrando uma exatidão fascinante. Mas o calendário maia era mais complexo. Tinha o ano e tinha, de imediato, uma era curta, que era constituída por aproximadamente 5.125 dias. Era uma era curta. E tinha a era larga, que era constituída por 144.000 dias. Toda a era larga era chamada Baticum, no dialeto maia. Então, o Baticum era o período de 144.000 dias. Esse Baticum fazia um ciclo, e cada ciclo abria uma nova era. Nós estamos no 5º Baticum do calendário maia,
que termina no dia 22 de dezembro do ano 2012. Então, iremos abrir um outro Baticum, uma nova era, que os maias dedicam ao deus Iocte. O deus Iocte é o deus da abundância, o deus da fartura. Então, este ciclo de guerras, de dores, de egoísmo para os maias vai acabar e vai iniciar-se um ciclo de venturas, de bênçãos, de misericórdia, de alegria, um reino dos céus. Coube a Allan Kardec fazer uma análise de que os mundos também evoluem. Como evoluem as criaturas, desde o ser primitivo ao arcanjo, questão 540 do Livro dos Espíritos. Tudo em a natureza progride, desde o átomo primitivo até o arcanjo, porque o arcanjo de hoje foi átomo de ontem, assim como o átomo de hoje será arcanjo de amanhã. Nós estamos no planeta inferior, porque somos inferiores. Mas o nosso planeta, à medida que nós evoluímos, também ele vai mudar. E Allan Kardec, ouvindo os espíritos, sabia que há mundos primitivos, há mundos grosseiros e a Terra é um mundo intermediário, que ele chama o mundo de provas e de expiações, onde nós sofremos, onde nós expiamos os males que praticamos, onde experimentamos dores e tormentos, mas isto vai se acabar. E a Terra vai passar para um outro ciclo, mundo de regeneração, como disse o nosso Carlos. Então, nós estamos numa faixa de mudança desde os anos de 1970, que está começando uma mudança sutil para o mundo de regeneração, conforme Allan Kardec estuda no livro A Gênese, e fala de uma nova era, de uma nova vida, de crianças especiais. Não é necessário ter uma cultura profunda para notar que as crianças de hoje são diferentes das crianças da geração passada e das crianças do meu tempo, que éramos uns idiotas. Àquele tempo nós éramos ingênuos até os 40 anos. Hoje a criança já nasce com computação. Eu tenho um amigo que é da minha idade, mas ele mente. Ele diz que tem 10 anos a menos. As mulheres mentirem na idade eu acho muito charmoso, mas homem eu acho muito decadente. Mas o meu amigo diz que tem 75, e ele ainda é mais velho do que eu, 8 dias, mas é mais velho do que eu. Então ele me diz assim: Divaldo, você já entrou nesta de computação? Eu digo, mas é claro, nós temos que estar evoluindo. E você aprendeu algo? Eu digo, não, aprender ainda não aprendi não, mas estou lá. Eu não sei o que é que vai acontecer. E perguntei, mas por que isso? Ele disse, porque o computador, Divaldo, foi inspirado por Deus, mas foi feito por Satanás. Toda vez que a gente acha que sabe, não sabe. Porque a gente aprende. O jovem tem a maior facilidade, porque como ele não tem o que fazer, fica o tempo inteiro ali investigando. E nós, somente em certas horas, você imagine, ele é um eminente escritor brasileiro, que estava escrevendo um romance, e depois de umas 30 páginas de digitação, eu me esqueci de salvar ou não botei no automático. Mas então eu fui fazendo, e de repente o dedo bateu numa tecla que não devia ter, mas tem, e tudo ficou branco. Eu fiquei desesperado. Então eu tentei tudo, e não houve jeito. Então eu chamei meu neto, de 6 anos. Guilherme, meu filho, o que é que esse demônio tem? Ele olhou e disse, vô, olha, shift, del, tal, enter, e tudo voltou. Eu olhei para aquele pirralho e ele saiu. E eu enxuguei o suor e continuei. E daí a pouco o dedo bateu novamente na tal da tecla. E ficou tudo em branco. E eu quis quebrar o computador. Então, irritado, eu gritei, Guilherme, o que é que este demônio tem? Vô, veja bem, shift, del, enter, tal. Aí tudo voltou. Aí eu olhei para ele, ele pôs a mão na cintura e disse assim, vô, como é que você vivia antes de eu nascer? Porque essas crianças são extraordinárias. Eu estava viajando pelo interior de Goiás há 2 anos e eu estava acompanhado de um amigo que é muito perguntador. É uma pessoa simpática, mas ele adora perguntar. Não importa de ouvir a resposta, ele só pergunta. E nós fomos hospedados na casa de uma família gentil. E quando chegamos, veio uma meninazinha de 4 anos, correu, me abraçou
vô Divaldo, a minha cadelinha vai parir hoje à noite. Eu digo, não me diga, vai. E então eu desci ao nível e conversei, no mesmo nível de cultura. E meu amigo já ficou logo cheio de perguntas, eu lhe pisei no pé, para que ele se acomodasse. À noite, depois da conferência, quando nós retornamos, íamos fazer o lanche, eu sentei-me à sala e a pirralhazinha veio correndo e meu amigo perguntador, para ser gentil, interrogou, olá, então sua cachorrinha já teve neném? Ela disse, não, teve cachorrinho. O que eu achei fantástico. Mas como a desgraça de alguém sempre passa para a gente, eu estava rindo dele quando ela pôs a mão nas minhas rótulas e perguntou, vô, eu posso lhe fazer uma pergunta? Eu digo, claro, pode, quantas quiser. Vô Divaldo, e quem fez Deus? Eu gelei. Mas sendo adulto, eu tentei mudar, digo assim, minha filha, eu vou lhe contar uma historinha melhor. Não, senhor. Quem fez Deus? Ninguém nunca se atreveu a me fazer uma pergunta dessa. E ela ficou me olhando. Então não tive alternativa, raciocinei rápido e lembrei-me que João Evangelista diz que Deus é amor. Eu disse, olha, minha filha, quem fez Deus foi o amor. E quem fez o amor? Ele disse, foi Deus. É lógico, não é? E saiu. Eu não sei se é lógico, mas ela achou que era lógico. Então as crianças são diferentes. As crianças são hiperativas. Estudiosos da psicopedagogia europeia e americana classificaram aos 12 para 10 anos as crianças de acordo com a claridade da aura, as crianças índigo, as crianças cristais, e escreveram várias obras. Nós não podemos nem devemos classificar crianças que são sempre crianças, mas não há dúvida que é um número enorme de crianças hiperativas, as chamadas DDA, TDAH, aquelas que têm dificuldade de fala, de comunicação, irritáveis. É de tal forma o número dessas crianças na nova geração que a psicologia está criando uma pedagogia própria para poder atender esses pensadores do futuro. Então nós estamos no momento de transição planetária. Mas essa transição é generalizada. Há poucos anos, o euro na Europa parecia ser a moeda internacional, agora em decadência. O dólar, que desde a Segunda Guerra Mundial assumiu cidadania, experimenta desde há poucos anos uma tragédia. E a economia norte-americana não consegue ainda o equilíbrio, o que permitiu que o Brasil ocupe hoje o 6º lugar na economia mundial no papel. Porque não tem vaga em hospital, não tem escola, não tem isso, não tem nada, só tem boato. Então, nós estamos no mundo de transição psicológica. A depressão apresenta a estatística de 240 milhões de depressivos crônicos na atualidade. Se todos os leitos terrestres fossem aplicados para atender a depressão, seriam insuficientes. As doenças de Parkinson, de Alzheimer, os 200 e poucos tipos de cânceres que nos devoram, os transtornos de comportamento, a síndrome do pânico e etc., demonstram que nós estamos vivendo um momento clímax e que esse momento vai mudar para melhor. Mas através das tragédias, não necessariamente. Porque Deus é amor e a divindade dispõe de mecanismos próprios, quais a reencarnação. Aqueles que são maus, que são perversos, que se comprazem no egoísmo e prejudicar as pessoas, não mais irão reencarnar-se na Terra, dizendo melhor, já não se reencarnam na Terra, mas num planeta inferior. Quando nós estudamos a Bíblia, ouvimos falar que havia um anjo chamado Lúcifer, e que Lúcifer se rebelou contra Deus, e então Deus mandou o arcanjo São Miguel expulsá-lo do paraíso com as suas hostes, e eles foram para os infernos. Inferno, Averno, Hades, em grego, são regiões de sofrimento. Então, esta é uma manifestação mitológica
para dizer que aqueles que se rebelam contra as leis naturais, as leis de Deus, não mais ficam no planeta em que as leis de Deus estão alcançando o seu estado mais elevado. Vão para mundos inferiores, no exílio. Porém, o exílio temporário, porque não é eterno. Só é eterno o amor, não há um mal eterno, porque o mal é a ausência do bem, como a treva é a falta de luz. Então, eles irão para um planeta inferior, onde levarão a nossa tecnologia, a nossa cultura, porque eles são intelectualizados, mas não são moralizados. É necessário desenvolver a inteligência e o sentimento. E Allan Kardec cunhou duas palavras que sintetizam muito bem: desenvolvimento, intelecto moral. A pessoa ter uma inteligência lúcida, nobre e um caráter diamantino, transparente. O que acontece? Quanto mais inteligência determinado número de pessoas tem para aplicar no mal, na vitória sobre os outros, na corrupção, na degradação, na exploração de vidas, para quê? A vida física é tão curta. Ninguém quase atinge um século de existência, e que é um século diante de bilhões de anos que o nosso planeta tem, como nos referimos. Então é natural que haja uma mudança. E, ademais, espíritos de outra dimensão. Os mentores afirmam no livro que eu psicografei, Transição Planetária, que foi recorde no Brasil de divulgação, foram mais de 125 mil exemplares em apenas 6 meses, e mais recentemente lançamos uma continuação, O Amanhecer de uma Nova Era, do mesmo autor, que já é best-seller. Lançamos há 15 dias e já foram vendidas mais de 15 mil cópias. E estamos trabalhando em nossa editora para aumentar e atender às solicitações. Então, diz o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que seres de Alcíone é uma estrela da constelação das Pleiades, que podemos ver a olho nu, e que está na constelação de Tauro. Esses espíritos nobres estão reencarnando-se na Terra. Irão reencarnar-se também os espíritos do passado, a escola neoplatônica de Alexandria, os nobres espíritos gregos do período de Péricles, os pré-socráticos, Anaxágoras, os socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, depois os pré-cristãos de Roma. E todos esses gênios do Renascimento, está havendo na Terra o renascimento da beleza. É certo que aí está o funk, para as pessoas atormentadas e dissolutas, mas também aí estão renascendo as grandes sinfonias de Beethoven, a música erudita de Brahms e de outros autores consagrados, a dúlcida melodia, suave e terna das nossas emoções, porque o mundo está mudando. Nós abandonamos a arte clássica, fomos para o cubismo, para a arte moderna, para o surrealismo, e agora estamos fazendo a volta. Há um tipo de arte que mistura o clássico com o real, porque o clássico não tem lugar, já que as nossas máquinas fotográficas copiam com absoluta perfeição. Então não é necessário que o artista repita o que a máquina faz melhor, mas a concepção. Eu tenho uma amiga que é uma grande artista, e ela é sui generis, como todos os artistas. A primeira vez que ela foi a Paris, ela foi ao Louvre com o marido. E depois de percorrer galerias, o Louvre tem 8 quilômetros de galerias de arte. Depois de percorrer as salas que mais lhe compraziam, ela olhava, por exemplo, e não sentia emoção. Ela foi ver a Mona Lisa, e aquele riso que nem ria nem chorava, ela olhou e também não gostou muito. E como boa baiana, quando ela saiu do Louvre, havia uma exposição de artistas novos. E então ela parou diante de uma tela e disse, meu Deus, que coisa extraordinária. O marido, que não entende nada de arte, parou e disse, o que é que você está dizendo? A tela. Olha para essa tela. Ele olhou, estava em branco. Ela disse, mas meu Deus, que coisa. Ele disse, o que é que você está vendo? Ah, o que estou vendo é o que ainda vai colocar aí. A beleza, a verdadeira arte é essa que a gente imagina. Foi a coisa mais bela que eu vi no Louvre. Uma tela em branco. Então, quando ela me contou Divaldo, eu me comovi até as lágrimas. Eu disse, com a tela em branco? Ela disse,
para não mostrar que eu sou ignorante, eu disse assim, mas não entendi nada, porque os artistas têm esses devaneios, esses sonhos quiméricos. Estamos numa era, portanto, fascinante, em que nós iremos encontrar pessoas extraordinárias viajando muito. Eu as encontro e fico surpreso, principalmente quando vejo uma criança voltar-se para mim e enfrentar uma longa vida em termos absolutamente corretos, com um raciocínio fascinante. E alguns me dizem assim, mas eu me lembro que eu vivi antes. E se nós abrirmos o Google e olharmos crianças prodígio, vamos ver um menino japonês de 4 anos tocando piano, a mãozinha não dá para uma oitava. Ele senta ao piano e toca um clássico, e depois ele volta a ser uma criança. Esse jovem russo que disse que veio de outro planeta, que é a reencarnação, enfim, a Terra, está num momento extraordinário de mudanças. E o mundo vai se acabar? Vai. É claro, porque tudo que começa, termina. Mas não será hoje, porque o nosso planeta é sustentado pelo Sol, como os demais planetas do nosso sistema. E o Sol, para manter o nosso equilíbrio, converte massa em energia na quantidade de 420 milhões de toneladas por segundo. Então, há uma combustão que gasta 420 milhões de toneladas por segundo. E então o Sol vai morrer, porque vai acabar a massa. Ele não terá energia para a gravitação, para o eletromagnetismo, para a lei quântica forte, a lei quântica fraca. Então vai se transformar numa estrela anã. Mas quando isso se dará? Breve, dentro de 11 bilhões de anos. Eu realizei uma conferência numa cidade do sul do Brasil sobre dados astronômicos. Eu gosto muito e tenho uma boa memória para eles. Então eu fazia uma análise de certos dados fascinantes e fazia a comparação com a revelação do Espiritismo. E falei que o Sol ia se acabar e, claro, o sistema ia se consumir, porque se entrava em choque e se diluía. E quando eu terminei, veio uma senhora. Hoje é muito difícil calcular a idade da mulher, porque graças à cirurgia plástica, ao silicone, à massagem, a gente olha e nunca sabe. Ela chegou com o ar de 40, mas eu percebi que tinha 60, porque tinha assim umas marcas indeléveis. Não sei se os senhores sabem a técnica feminina que eu vou ensinar grátis. Depois dos 40 anos, a mulher não deve dar adeus assim, de maneira nenhuma, porque há uma sutil modificação estrutural. E essa foi uma amiga que me disse, a mulher que é mulher, ela dá adeus, porque aquela está perfeitamente rígida. Ninguém descobre a idade, mas essa, com os seus 60 e cara de 40, quando disse, Divaldo, eu vi os 60 anos. É verdade que o mundo vai se acabar? Eu disse, claro, é verdade. Mas quando será? Eu digo, não, não é agora. É dentro de 11 bilhões de anos. Ela pôs as mãos postas e disse, meu Deus, o que será de mim que ainda não me casei? Vai ter tempo de casar, divorciar, renascer alguns milhões de vezes. Então o mundo vai se acabar sim, porque é uma questão astronômica. Mas ele pode se acabar por outros fatores. Se por acaso um asteroide, esses vagabundos do espaço, caírem na Terra. Já houve uma ocasião em que caiu um asteroide tão grande que levantou uma poeira que cobriu o planeta por milhões de anos. Quando então extinguiram-se os dinossauros. Graças a esta providência divina, aquela espécime foi destruída. Nós temos hoje o crocodilo, que é uma herança do antigo dinossauro, uma lagartixa, que é ainda uma continuação, uma tartaruga. Mas aqueles monstros pré-históricos, esse terrível astro, ao levantar a poeira, tirou a oxigenação, apagou a luz do Sol e a vida extinguiu-se. Mais tarde caiu um outro asteroide na Sibéria e causou uma depressão de milhares de quilômetros no solo siberiano. Mas hoje a nossa tecnologia está tão avançada que, se por acaso vieram desses astros na direção da Terra, os telescópios,
O telescópio Hubble, que está fora do nosso planeta, é um satélite artificial. Ele vai detectar e nós dispomos de armas nucleares que, colocando bombas atômicas nos mísseis, podemos disparar mísseis e destruí-los antes de chegarem à Terra. Mas será que o mundo vai se acabar? Sim, é claro, porque o Sol dá uma grande influência sobre nós. O Sol é um astro que vive em explosões atômicas, explosões nucleares, explosões de oxigênio e hidrogênio. E toda vez que o Sol explode, a Terra recebe o efeito. Temos agora um grande furacão na costa leste norte-americana, por causa de mudança do Sol. Tivemos aquela tragédia do Katrina, que destruiu New Orleans e outras cidades. No dia 5 de outubro do ano 2005 e no dia 25 de outubro do mesmo ano, o Sol deu explosões do tamanho da Terra. E a labareda do segundo foi do tamanho do planeta Júpiter, para dar uma dimensão de grandeza. Então, esses fenômenos podem acontecer, mas de maneira nenhuma nos vão afetar, porque nós somos seres imortais. Que importa desencarnar de gripe, de câncer ou de um acidente de qualquer natureza? A vida é imortal. Nós somos transferidos de um estado vibratório para outro mais enriquecedor. Então, a transição planetária está ocorrendo entre nós para extinguir o mal que ainda existe dentro de nós. E como é que nós podemos extinguir esse mal? Fazendo o bem. O antídoto do mal é o bem, reencarnando-nos. Um dia, o príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, perguntou ao discípulo qual é o oposto de vida. E ele disse morte, e não é. O oposto de vida é renascimento, porque nós estamos amortalhados no corpo. A morte é o desvestir e o renascer. E o reencarnar é a morte da aparência, porque nós mergulhamos no escafandro carnal e perdemos um pouco da nossa lucidez. Então, estamos no período de transição e deveremos ajudar essa transição através das nossas atitudes. Quem é de nós que não tem mágoas, que não carrega ressentimentos? Como nós somos ingênuos. Alguém nos faz o mal e nós ficamos cultivando esse mal que vai nos dar distúrbios digestivos, que nos vai criar problemas emocionais. O amigo nos abandona, trai, o amante nos deixa, masculino ou feminino, e nós ficamos tão magoados que fazemos um câncer e nos destruímos. Então, a mágoa, diz um provérbio indiano, a mágoa é uma brasa que colocamos na mão para jogar no inimigo. Mas enquanto nós carregamos a brasa, ela está queimando a nossa mão. Então não vale a pena guardar mágoa. O nosso dever é, quando alguém nos ofende, não dar importância. Porque a importância que nós damos é que dá valor. Se não dermos valor, isso não tem nenhum significado. Desta maneira, a proposta deste mundo de regeneração, dizem os Espíritos, é buscarmos o nosso sentido existencial. Qual é o meu sentido existencial? Todos quase que aqui estamos, somos estrangeiros numa terra generosa. Alguns adquiriram cidadania, outros não. Uns estão em trânsito, outros estão estudando, outros estão construindo o seu futuro. Mas qual é o objetivo? Naturalmente, ter comodidade financeira, ter um lar bem estruturado, ter uma família, ter o prazer. Mas tudo isso é sensorial, observem, que é para o corpo. Porque muitas vezes nós temos tudo isso e não temos paz. Não nos sentimos plenos, temos medo do amanhã, fazemos depressão, fugimos para o álcool, fugimos para a droga. A primeira vez que eu fui à Dinamarca, aconteceu-me algo muito peculiar. Eu ainda não conhecia a cultura dinamarquesa. E estava na capital para proferir uma conferência. E os amigos levaram-nos ao almoço. O avião atrasou um pouco. E o almoço começou às 14 horas, a conferência era às 18 horas. Então, estávamos no restaurante, quando chegou o garçom e pediu ao amigo, eu não entendo dinamarquês, que estava na hora de encerrar, porque às 15 horas aquela rua se fechava, porque ali era o local de drogas.
em que os viciados enchiam a rua para aplicar-se substâncias ilícitas. Era uma autorização governamental. Eu, então, fiquei surpreso. E disse ao meu amigo, vamos encerrar o almoço, mas eu gostaria de ficar para poder fazer um estudo psicológico dos jovens. E fui observando a chegada daqueles rapazes, daquelas moças, daqueles anciãos, que ali tinham o direito de usar a droga naquela área. O mesmo que acontecia na Suíça. Havia um parque bem no coração da Suíça, em que era permitido a aplicação de drogas, como em Viena, no metrô e etc. E então eu ia observar. Eram pessoas lindas, geneticamente bem feitas, rapazes e moças, verdadeiros deuses da mitologia, Vênus de Milos ou Apolo de Belvedere. No entanto, absolutamente felizes. Por quê? O corpo era belo, mas o espírito era primitivo. O espírito ainda estava dentro do conceito de taba, tribo, de grupo, de necessidades chocantes, vazio existencial. Eram os conflitos da infância maltratada, dos pais descuidados, das necessidades éticas que não tiveram oportunidade de desenvolver. Então, o mais importante não é ter, é ser, encontrar um sentido para a vida. E todos nós devemos encontrar esse sentido para a vida. Seja ele qual for, se é jogador de futebol, procure ser o melhor jogador de futebol. Se é dançarino, procure ser um as ou a primadonna. Se você gosta de arte, procure dar a sua vida. Se você deseja ser um pai de família, ter uma família, cuide da família. Ela é a sua meta. Como disse o grande neurologista e psiquiatra Viktor Frankl. Viktor Frankl viveu em vários campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Ele era judeu e terminou por viver em Auschwitz. Nós visitamos Auschwitz há 2 anos, no mês de maio. E eu estive bem na cela em que ele esteve. Este homem sobreviveu ao martírio do campo de concentração. Viu seus pais serem assassinados, sua mulher, todos os familiares, e ele sobreviveu porque disse, eu tenho que sobreviver. Eu tenho a meta, denunciar os crimes nazistas. Então eu vou sobreviver, e sobreviveu. É muito comum nós dizer, eu não aguento, ainda mais nós latino-americanos e brasileiros, adoramos ser infelizes. Já notaram como nós gostamos de ser infelizes? Como vai? Mais ou menos. Não tem nada de mais ou menos. Estou bem, estou vivo. Pode haver nada melhor do que estar vivo. Pior é quando está morto, congelado, aí não tem mais jeito. Então nós adoramos essa infelicidade. Eu fui funcionário público, Deus me deu esta alta honra. Eu fui funcionário público, e ser funcionário público no Brasil é uma prova. E Deus achou pouco, eu me tornei chefe de seção. Então eu tive a expiação. E eu tinha uma colega que adorava ser infeliz. E eu sempre fui muito otimista, atendia o balcão, porque eu gosto de conversar. Aliás, eu não sou de conversar muito, está se vendo. E eu estava ali atendendo, e um dia ela chegou para mim e perguntou assim, Divaldo, como é que eu estou? Estava acabada. Eu olhei para ela, pálida, o cabelo partido no meio, descida. Eu digo, minha filha, você mora na cidade de Salvador, na praia, tome sol. Não. Vá a um teatro. Não. Eu disse, mas coitada. Ela, obrigado. Aí saiu infeliz. Ela adorava ser infeliz. Todo dia tinha esse negócio. Divaldo, como eu estou. Eu, então, fui mudando de técnica. Eu digo, você até que é bonita, agora precisa de um pouco de trato, né? A beleza precisa sair da concha. A pérola sai de dentro da concha da ostra. A pérola é uma anormalidade. Eu digo, entra um grão de areia, então a ostra reveste aquele grão de areia, etc. Expliquei a técnica. Você precisa de pentear o cabelo. Faça papelotes. Muita gente aqui não sabe o que é, eu vou explicar. Antigamente não havia esses aparelhos. E a mulher tinha o cabelo liso. Então ele rolava um pedacinho de papel, prendia com um grampo. E como não havia laque, colocava cerveja fermentada. Imagine o que os maridos sofriam. Aquela criatura com aquela cabeça de papelote, cerveja, o homem dormia até não ter como. Eu digo, faça os papelotes, porque no sábado eu tirava o papel, o cabelo ficava cacheado, né? Agora temos escova progressiva, isso e aquilo, uma maravilha. E ela dizia assim, não. Foram meses
Eu não conseguia tirá-la da sua infelicidade. Certo dia ela chegou e eu não estava bem. Porque de vez em quando também eu me permito um pouco de não estar bem. E ela perguntou, Divaldo, como é que eu estou? Eu disse, péssima. Com esta cara de quarta-feira de cinzas, qual é o homem que vai olhar? Dá uma melhorada, coloca um ruja. Era um pouco de papel crepom vermelho, fazia 2 rodas. Põe o batom, dá uma melhorada. Ela disse, nossa, você está pior do que eu. Ficou boa. Nunca mais me perguntou. Toda vez quando ela chegava, dizia assim, estou ótima. Eu digo assim, bem se vê. E arranjou até namorado, vê? Eu tenho receita para quem não está conseguindo nada. Pode falar comigo que eu sou um pouco Santo Antônio. Eu me precavi para poder ver os outros sofrerem. Então, eu não me casei, mas eu ajudo os outros a casar-se. Mas é um pieguismo. A vida nos diz, seja alegre, jovial. Não queira que ninguém tenha compaixão de você. Desperte amor, não piedade. Porque quando nós despertamos piedade, uma pessoa joga sobre nós uma onda negativa, uma onda depressiva. Coitado. Já notaram que palavra horrível é esta em português? Ele é um coitado. E minha mãe dizia, coitado é quem tem ferida nas costas, porque não pode se deitar. É um coitado. Nós não somos coitados, nós somos agentes do progresso. E por isso veio uma ciência como o Espiritismo para nos dar a psicologia da alegria, a psicologia do bem viver. Certo dia, eu psicografei uma página de um espírito jovem. E o jovem diz o seguinte, Divaldo, se alguém algum dia fala mal de ti, agradece a Deus. Porque ele poderia te esbofetear. Mas se alguém te esbofetear, agradece a Deus. Porque ele poderia te matar. E se alguém te matar, agradece a Deus. Porque tu és vítima e poderia ser o assassino. Que lição notável. Nós sempre estamos bem. Se alguém nos acha feio, que maravilha. Eu tenho uma amiga que foi a pessoa mais feia que eu já encontrei. Eu era seu amigo mais por compaixão do que por amizade. Porque ninguém falava com ela. Ela não era feia, era horrível, coitada. E eu era seu amigo. Nós conversávamos, mas eu não olhava muito para o rosto dela. Conversava olhando para um lado para o outro. E um dia chegou à nossa cidade, do interior da Bahia, um homem lindo, um verdadeiro artista de cinema daqueles tempos, um Tyrone Powell, um Errol Flynn, hoje seria um Brad Pitt, etc. E todas as moças enlouqueceram. E ele foi namorar com a horrorosa, o que causou um escândalo na cidade. Sabe que cidade do interior ninguém se preocupa com a vida alheia. E então todo mundo sabia de tudo. E por uma coincidência, tornamos-nos amigos. E um dia eu não aguentei. Porque homem não é curioso. Curioso é mulher. A mulher sabe tudo e conta para o homem. Tu não precisa ser curioso. Ele sabe que vai ser informado. Mas ele se tornou meu amigo. E um dia eu digo assim, nossa, você gosta realmente de fulana? Mas não disse por quê. Ele disse, adoro, Divaldo. Eu digo, interessante, né? Porque as moças mais bonitas andam de olho em você. Ele disse, pois é. Eu escolhi a mais feia. Eu sei o que você quer perguntar. A mais feia. Eu digo, não. Nada melhor do que um pouco de hipocrisia. Ele disse, não. Até que não. Qual? De jeito nenhum. Não, eu sei que ela é feia. Eu sei que ela é horrorosa. Mas ela é um ser fascinante. Então eu descobri que eu gostava dela por causa da voz. Ela era portadora de uma voz encantadora. Porque todos nós temos dons que não sabemos utilizar. E ela sabia. Ela sabia que era feia, mas sabia conquistar. Tinha uma tonalidade, uma verve, um fair play, que fascinava. E, ademais, Divaldo, eu sou o ciúme em pessoa. Eu a escolhi porque eu sei que ninguém vai querer. Então, aí eu estou em paz. Casaram-se meus amigos. E a aberração, os filhos são lindos. Saíram a ele o poder genético. Então, nós temos tesouros que Deus nos deu para tornar a nossa vida encantadora. Então, nesse momento em que todos temos problemas, todos, sendo que alguns de nós administramos melhor do que os outros. Nesse momento difícil, que nos seja lícito cultivar alegria,
o espírito Joana de Ângeles, a mentora espiritual, me propôs a técnica da felicidade em 5 itens. Notem que sutileza. Primeiro, a vida é bela. Todo dia, quando eu abro a janela, quando eu desperto, abro a janela da minha casa, ou da casa em que eu estou, e olho a natureza e digo, meu Deus, a vida é bela. A beleza não está lá, está nos olhos de quem a contempla. Porque pessoas encantam com esse arrojo floral, e outros nem notam. E olham com a maior indiferença. No entanto, é belo para os meus olhos. Nós temos que colocar beleza íntima para ver as coisas adornadas da sensibilidade da beleza. Então, primeiro item, a vida é bela. Segundo item, há sol brilhando dentro de mim. Há sol brilhando dentro de mim. Porque o sol que brilha fora projeta sombra. Mas se eu tenho uma luz dentro de mim, como um gás neon ou uma lâmpada fluorescente, tudo é luminosidade. É necessário que o sol da nossa alegria irradie claridade onde quer que nós estejamos. É necessário que a nossa vida deixe pegadas luminosas, apontando o rumo da nossa plenitude. Terceiro, eu nasci para amar. A maioria nasceu para ser amada. Todo mundo quer ser amado. Eu tenho um amigo que me diz, eu só me casarei com a mulher ideal. E depois de muitos anos eu o encontrei. E perguntei-lhe, então, casou-se? Ele disse, não. Mas você não encontrou a mulher ideal? Encontrei. E por que não se casou com ela? Porque ela estava procurando o homem ideal. Então nós sempre queremos que o outro seja o que nós não queremos ser. E não encontramos, porque é uma projeção do nosso inconsciente. Então é necessário que nós nascemos para amar. Aprende-se a amar, amplia-se o amor. Então nos cabe amar. O que é amar? É enflorescer-se para perfumar em derredor. É abrir os sentimentos profundos para que brote a sensibilidade e consiga contagiar com esse mimetismo uma boa palavra, um sorriso, um aceno, qualquer gesto que diga ao outro que ele é importante. Aprendermos a valorizar o outro. Notem que nós temos um complexo de inferioridade. Quem sou eu? E mesmo entre os espíritas eu noto isso. Eu consigo ver o espírito, afinal eu sou um pobre coitado. Eu não sou um pobre coitado. Certo dia um amigo disse, nossa, Divaldo, você é tão presunçoso. Eu digo, com toda razão. Eu sou filho de Deus. Se eu sou ordinário é porque o pai não é grande coisa. Agora, se o pai é grande coisa, eu sou herdeiro. Ainda não alcancei a minha herança, mas eu sou herdeiro. Eu estava na cidade do México e naquela época houve o terremoto. O ar estava contaminado. Eu vinha de Miami, eu era cardíaco. Eu já tive problemas cardiológicos. Estava com uma infecção. E ao chegar à cidade do México, 2.000 metros acima do nível do mar, cardíaco, eu peguei um vírus. E da aduana até a porta, eu fiquei com febre de 38 graus. Mas esperávamos um grande amigo cardiologista. E quando ele viu a minha palidez e as olheiras, ele disse, vou levá-lo imediatamente ao hospital. Eu digo, não, senhor, doutor Castelhano. Eu tenho 5 conferências e vou proferir as conferências. Mas você não tem condições? Eu digo, veremos. Se eu não tiver, veremos. Leve-me ao hotel, eu preciso de repousar. Então, quando eu cheguei ao hotel, Joana de Ângeles, meu guia, disse, meu filho, nós vamos escrever aqui um livro. Eu digo, nossa, ela quer me matar. Eu nem aguento respirar, como é que eu vou escrever um livro? Vou ficar 5 dias, 5 vezes. Minha irmã, mas eu não posso, eu estou muito mal. Eu sei que está muito mal. Mas você mande buscar tal produto na farmácia, tome uma sopa quente, transpire, profira a conferência e na volta eu venho escrever. Eu digo, era só que me faltava morrer no México. É muita falta de gosto. Muito bem. Fui à conferência, realizei a conferência no imenso salão, voltei e quando eu ia me deitando, ela, vamos trabalhar. Não tive jeito, levantei e comecei a psicografar, até às 5 da manhã. Então, naqueles 5 dias, eu psicografei um pequeno livro. Ela não me deixa ler, eu só leio depois do prefácio.
E no último dia que eu viajava ao Brasil, às 5 da manhã, ela deu o prefácio e deu ao livro o nome O Filho de Deus. Eu ali vi, Son of God. Então, eu recebi o prefácio e fui ler, mas eu fiquei deslumbrado. Porque o primeiro capítulo diz mais ou menos assim: tu és filho de Deus. Tu és herdeiro do universo. Ai, eu achei aquilo tão maravilhoso. Abri a janela do hotel no 40º piso. Olhei a cidade do México, que é num pântano imenso dos maias antigos. Os edifícios rasgando a neblina, o céu estrelado. Eu, então, fui lendo, encostado à janela, ainda febril, e eu digo assim, meu Deus! E ela aqui ao lado, disse, minha irmã, então tudo isso é meu? É, meu filho. Toda a cidade do México é meu filho. As estrelas é meu filho. Minha irmã, e quando é que eu vou herdar isto? Ela disse, quando Deus morrer. Eu estou esperando, né? Na hora que ele morrer. Então eu sou filho de Deus. Esta misericórdia está dentro de mim, comove-me, deslumbra-me. A sinfonia das galáxias canta no âmago do meu coração. Então é uma alegria imensa, eu nasci para amar. Se a pessoa não me ama, o problema é da pessoa. Mas o meu problema é amar. Quarto item, o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna um homem mau. É um lindo jogo de palavras. Se alguém aí deseja que eu morra, perdeu seu tempo, porque eu vou até o 100, está tudo firmado, garantido. Então, o mal que me faz não me faz mal nenhum. Eu venho de uma cidade onde o feitiço, graça, e muita gente acredita, eu digo, façam para mim. Eu dou um lenço, porque diz quando dá um lenço que pega. Eu dou o lenço, pode fazer. Pode mandar uma galinha de feitiço que eu como assada, com o maior prazer, eu e os orixás, sem o menor problema, porque há uma lei de causa. Ninguém pode mudar o meu destino, sou eu quem muda através das minhas ações. Então isso é uma certeza inabalável. Só me acontece o que é de melhor para o meu progresso. Então o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque eu me torno um indivíduo mau. Então, quando eu faço mal a alguém, ruim para mim. Mas quando alguém me faz o mal, ruim para ele. Eu continuo mesmo. Então, isso nos dá uma imensa felicidade. Nós trabalhamos e um colega quer tomar o nosso lugar, faz fofoca. Problema dele que é um infeliz. Ah, mas ele não gosta de mim. Ótimo, toda vez que me ver, ele vai ter dor de cabeça. E eu continuo numa boa. Então, quinto item, eu nasci para servir. Não pode haver nada melhor do que nós nascermos para servir. Essa é gentileza, o culto da gentileza. A gentileza produz gentileza. O mal gera o mal. O pântano mata. O jardim abençoa. Então, sejamos jardins deste mundo de transição. Se nós encontramos pessoas perversas, ingratas, perturbadas, não nos deixemos influenciar. Demos a nossa mensagem, gentileza. Digamos uma boa palavra. Procuremos sorrir um pouco mais. Procuremos demonstrar que a nossa vida tem um sentido ético, estético, estésico. Vale a pena viver. Não é viver assim, eu nem sei para que estou aqui. Já era tempo de saber. Quando é que vai saber depois de morto? Aí já passou a oportunidade. Então pergunte-se, e o Espiritismo lhe dirá a resposta. Jesus compadeceu-se da humanidade e ele veio com o nome de Espírito de verdade. Dizer-nos, venho como outrora transviados filhos de Israel, trazer a esperança e a guarda de uma nova era. Então, bem-aventurados estes, que estamos nestes dias de transição para uma nova era. Eu estou relativamente ansioso para viajar na direção da imortalidade e retornar rápido para ver a grande mudança que está na Bíblia de uma forma simbólica, a grande Jerusalém. É, naturalmente, uma imagem israelita, a grande Jerusalém, o reino dos céus, onde não haverá degenerescência orgânica,
onde não haverá miséria moral, socioeconômica, onde nós realizaremos o reino de Deus desde hoje. Então isso produz um encantamento em nossa alma que nos sensibiliza e todos nós podemos contribuir. É muito comum dizermos, mas eu não tenho nada. Pois eu direi, Senhor, eu gostaria de ser uma Via Láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas na minha pequenez, eu te peço desta vez, já que eu não posso ser um cendral de astros, permite-me ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na escuridão. Eu gostaria de ser um jardim de flores de todas as cores, para embelezar a terra, mas a pobreza que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, deixa-me ser uma rosa solitária na frincha da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Senhor, eu gostaria de ser a chuva generosa, que tombando sobre a terra porosa, reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um copo com água fria, matando a sede, a agonia de alguém na desesperação. Eu queria ser um trigal de frutos maduros para acabar com a fome na terra. Mas a certeza que minha alma encerra eu nunca lograrei. Então eu te pedirei para ser um grão que, caindo no chão, se multiplique no milhão e reverdeça na humanidade em forma da dádiva do pão. Eu gostaria de ser a montanha altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira. Mas se eu não lograr, eu te quero rogar para ser uma pedra pavimentando o chão, por onde os heróis alcancem a multidão. Eu desejaria ser um pomar de frutos maduros, para matar a fome da humanidade. Mas na minha pobreza eu desejo ser pelo menos uma árvore, projetando sombra no chão. E à sua sombra eu ficar no caminho, para que alguém, quando passar de mansinho, eu lhe pergunte, olá, amigo. E se ele me querer, quem és tu? Ele possa dizer, sou teu irmão, dá-me tua mão, sou teu amigo, irei contigo. E lado a lado eu possa cantar, Senhor, eu gostaria de ser poeta, orador, esteta, artista, declamador, para decantar a beleza da natureza e a grandeza do teu amor. Porque me faltam o êxtaro, a magia, a beleza, a poesia, e eu nada sou. Deixa-me dizer-te somente, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.